Boa tarde, eu me chamo Matheus, sou estudante do 9º semestre de Direito na Universidade Federal da Bahia e meu projeto de pesquisa se chama Trabalho LGBTI em Salvador, Contrato de Parceria e Experiência de Assédio Homotransfóbico, e tem como orientador o professor Laurence Chivalet, que é professor tanto de graduação quanto de pós-graduação da Faculdade de Direito da UFBA. Nosso projeto, ele busca se debruçar sobre essas relações sociais e jurídicas que existem no âmbito trabalhista com trabalhadores LGBTI, com enfoque em dois grupos, de telemarketing e de salão de beleza. No nosso projeto, a gente busca entender um pouco como se deu esse processo tanto de reconhecimento da LGBTfobia pelo STF, né, recentemente em 2011, e com esse aumento de políticas de repressão e de combate à LGBTfobia, ao mesmo tempo em que a gente percebe um aumento dos casos de assédio homotransfóbico e de violência LGBTfóbica, tanto no âmbito criminal quanto no âmbito trabalhista, né? São situações tanto em demandas judiciais quanto pelo Atlas da Violência a gente consegue perceber esse aumento. Então a nossa pesquisa ela busca entender um pouco o porquê desse aumento, tendo como pano de fundo justamente a questão dos contratos expoliativos e das recentes reformas trabalhistas com caráter neoliberal e neoconservador. O nosso trabalho ele começou com essa ideia e a primeira etapa que a gente fez foi justamente de catalogação de decisões do TRT5, que é o Tribunal Regional do Trabalho aqui da Bahia, sobre questões de assédio homotransfóbico. E na análise dessas decisões a gente percebeu algumas coisas, principalmente o valor irrisório de algumas indenizações, o modo de decidir de alguns magistrados que optavam eventualmente por prova dividida e acabavam decidindo contra o empregado. Então, num esforço inicial de entender melhor esse campo de estudo, a gente passou para um processo de entrevista com magistrados. A gente entrevistou cerca de 10 magistrados, perguntando a percepção deles em 3 eixos principais, né? Um eixo inicial falando um pouco sobre a formação deles, como os magistrados do Judiciário Baiano eram formados em relação a essas situações de assédio LGBTfóbico, a percepção deles sobre como as empresas eventualmente lidam com essas violências e como eles eventualmente valorizavam a prova e a questão processual na hora de analisar esses processos. Passada essa etapa de entrevista, a gente passou agora para um campo mais de contato com os trabalhadores. Então, entendendo melhor como esse tema é enfrentado pelo direito do trabalho atualmente, a gente passou aí a buscar trabalhadores para colher as percepções deles sobre esse ambiente de trabalho. E é nesse momento que se encontra a nossa pesquisa. Nós já efetuamos entrevistas com líderes sindicais, falando especificamente do meu eixo de pesquisa no telemarketing. Nessas entrevistas iniciais a gente percebeu que existe uma percepção ainda de que o ambiente de telemarketing é mais propenso a receber trabalhadores LGBTI, justamente por uma ideia de que os trabalhadores de telemarketing não são vistos e por isso conviria melhor que eles lá estivessem, associando ainda uma perspectiva de necessidade diante de um eventual desamparo familiar e de encontrar nesses lugares um maior acolhimento para conseguirem ter um sustento, digamos assim. Mas isso em si não afasta as situações de violência que também foram relatadas pelos entrevistados. Tem sido um projeto muito interessante, que tem proporcionado diversas vertentes de pesquisa sobre a questão da LGBTfobia, inclusive com relação à ditadura, processos de violência homotransfóbica contra servidores públicos, e que tem ajudado nesse escopo de entender como esses trabalhadores de telemarketing e salão de beleza têm sido afetados por essas violências.